Ela vendia doces na rua para sobreviver, enfrentando o sol, o cansaço e o peso de uma vida que nunca lhe deu descanso, até que um encontro improvável fez tudo sair do rumo que ela conhecia. O que parecia ser apenas a compra de algumas cocadas por um homem poderoso, logo se transformou em uma proposta inesperada, capaz de mexer com feridas antigas, memórias esquecidas e sonhos que ela já não se permitia ter. Entre dificuldades, preconceito, gratidão e sentimentos que nasceram onde ninguém imaginava, essa história mostra como um gesto simples pode abrir a porta para uma mudança impossível de prever. Mas quando o coração começa a acreditar em algo maior, surgem também inveja, mentiras e provas dolorosas, que podem destruir tudo antes mesmo que a felicidade tenha chance de florescer. Antes de conhecer essa história emocionante até o fim, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos que tocam a alma. O sol de Salvador caía pesado sobre o Pelourinho naquele começo de tarde de outubro, daquele jeito inclemente que não pede licença e não aceita negociação. As pedras coloniais guardavam o calor como brasa, e o vento que vinha do mar chegava morno demais para servir de alívio. Nayara Santana conhecia aquele calor de cor. Conhecia o cheiro do asfalto quente, o barulho das conversas cruzadas, o peso da caixa de isopor que carregava todos os dias até o mesmo canto de sempre, na esquina da Rua das Laranjeiras, com a ladeira que descia para a Praça da Sé. Ela tinha 32 anos e uma postura que não combinava com a situação. Havia algo na forma como ela se plantava no chão, os pés firmes dentro das sandálias já gastas, o queixo levemente erguido, que fazia parecer que ela estava no lugar exatamente certo. Não por falta de opção, mas por escolha. Quem passava rápido talvez nem notasse, mas quem parava para comprar uma cocada saía com a sensação estranha de ter sido recebido por alguém que sabia muito bem o valor do que entregava. As cocadas eram de receita antiga. Doce de coco ralado com açúcar queimado na pedra, finalizadas com cravo e uma pitada de canela que a avó dizia ser o segredo que nenhuma vizinha conseguia copiar. Nayara aprendera a fazê-las ainda adolescente, de pé ao lado de Dona Generosa, observando cada movimento como quem decora uma partitura. Depois que a avó partiu, levou consigo muito mais do que a receita. Levou a âncora da família. O que ficou para Nayara foi o ofício, a memória nas mãos, e uma responsabilidade que ninguém pediu para carregar, mas que ela carregava assim mesmo. Marcos tinha 40 anos. Era o irmão de criação que a avó havia acolhido quando ele ainda era jovem, depois que a mãe dele precisou se internar por um problema sério de saúde, e nunca mais voltou ao mesmo nível de autonomia. Ele crescera dentro daquela casa como se fosse filho de Dona Generosa, e Nayara o tratava como irmão porque era exatamente o que ele era, de coração, de rotina, de história. Há 3 anos, Marcos havia sofrido uma complicação neurológica grave que o deixara com mobilidade reduzida permanente, dependente da cadeira de rodas e de auxílio para parte das atividades cotidianas. Nayara reorganizara a vida inteira em torno disso sem fazer alarde. Vendeu o que tinha de valor, buscou um apartamento no térreo de um sobrado na Ribeira, ajustou o orçamento ao que as cocadas rendiam e seguiu em frente. Os dias eram longos. Ela acordava cedo para preparar o doce, embalava tudo em sacos transparentes com lacre, arrumava a caixa, deixava o café e o almoço separados para Marcos, que tinha autonomia suficiente para se virar em casa com os ajustes que haviam feito nos móveis e nas alturas, e então saía. Pegava 2 ônibus, chegava ao Pelourinho antes das 10 da manhã. Ficava até que a caixa esvaziasse ou até o corpo pedir parada, o que normalmente acontecia ao mesmo tempo. Naquele dia de outubro, a caixa ainda estava pela metade quando o carro parou. Era um veículo escuro, discreto na cor, mas impossível de ignorar na textura, daqueles que não fazem barulho ao frear e que parecem deslizar sobre o asfalto em vez de rodar sobre ele. O vidro desceu devagar. Dentro, um homem de aproximadamente 50 anos, terno cinza sem gravata, óculos escuros que ele tirou com calma antes de falar. Ele não pediu uma cocada, pediu todas. Nayara olhou para ele como se estivesse ouvindo em outro idioma. Depois olhou para a caixa,
Fez uma conta rápida na cabeça e disse o preço total sem tremor na voz. O homem pagou em dinheiro, o dobro do valor, e devolveu o troco que ela tentou dar. Antes de mandar o motorista arrancar, desceu o vidro mais um palmo e estendeu um cartão branco com letras pretas discretas. "Me liga amanhã", disse ele. "Tenho uma proposta que vale a pena ouvir." O carro sumiu ladeira abaixo e Nayara ficou parada com o cartão entre os dedos, a caixa vazia ao seu lado e o coração batendo mais depressa do que ela queria admitir. Ela leu o nome impresso no cartão uma vez, duas vezes. Rodrigo Cavalcante. Abaixo, um número de telefone e o nome de uma empresa que ela não conhecia. A desconfiança chegou rápida, como sempre chegava quando algo parecia bom demais. A vida havia lhe ensinado a calibrar esse instinto com cuidado. Promessas bonitas chegavam embrulhadas em papéis vistosos e quase sempre escondiam uma conta que precisava ser paga depois. Ela guardou o cartão dentro do bolso da calça, pegou a caixa vazia e começou o caminho de volta para o ponto de ônibus. Durante o trajeto inteiro, o cartão queimou no bolso como brasa. Naquela noite, enquanto servia o jantar para ela e para Marcos, ela colocou o cartão sobre a mesa sem dizer nada. Ele viu. Leu. Levantou os olhos para ela, com aquela expressão calma e atenta que tinha o dom de esvaziar qualquer tensão do ambiente. "Cavalcante Incorporações", ele disse devagar, como quem está reconhecendo uma palavra em outro idioma. "Esse é o Rodrigo Cavalcante. Eu já ouvi esse nome." "Todo mundo já ouviu", Nayara respondeu sentando. "Isso não quer dizer nada." "Quer dizer que ele não é golpista de beira de estrada", Marcos disse com um canto de sorriso. "Também não quer dizer que eu devo sair por aí aceitando proposta de desconhecido que para o carro e compra minha caixa inteira sem pestanejar. Quer dizer que você precisa ligar amanhã cedo e descobrir o que ele quer." Nayara olhou para o irmão por um longo segundo. Ele tinha esse jeito de dizer o óbvio, como se fosse sabedoria ancestral, e o pior era que funcionava. Ela suspirou, serviu o arroz e não tocou mais no assunto, até a hora de dormir. Mas dormiu pouco. Ficou olhando para o teto do quarto e pensando em contas atrasadas, em dívidas que esperavam no final do mês como cobranças marcadas a giz, em Marcos precisando de um novo ajuste na cadeira que o técnico havia recomendado há semanas. Pensou na avó, em como Dona Generosa nunca hesitava diante de uma porta que se abria, mesmo quando havia motivo suficiente para desconfiar. De manhã, antes de começar a preparar o doce, Nayara pegou o cartão e discou o número. Atenderam no segundo toque. A voz do homem era a mesma, direta, sem afetação, como alguém que não precisava impressionar ninguém. "Eu sabia que você ia ligar hoje cedo", ele disse. "Não torne isso mais dramático do que precisa ser", ela respondeu. "O que o senhor quer?" Houve uma pausa curta, quase imperceptível, e então ele disse: "Quero te contar uma história, e depois quero te fazer uma proposta que vai mudar as duas vidas." Nayara apertou o telefone contra o ouvido. Lá fora, o sol de Salvador começava a subir outra vez, igual a todos os dias, mas algo naquela manhã tinha uma textura diferente, como se o ar estivesse carregado de uma possibilidade que ela ainda não sabia nomear. O escritório de Rodrigo Cavalcante ficava no 14º andar de um edifício na Avenida Tancredo Neves, naquela parte de Salvador onde o comércio e o poder financeiro se misturavam em vidro, concreto e ar-condicionado. Nayara foi a pé da parada de ônibus até a entrada do prédio, com a bolsa de couro sintético no ombro e o endereço anotado no papel dobrado dentro do bolso. Ela não havia se arrumado de forma diferente do que costumava. Vestia uma blusa de linho bege, calça escura e as sandálias novas que havia comprado 2 meses antes, numa liquidação no centro. Não era o que se esperava encontrar naquele saguão de mármore escuro e iluminação indireta, e ela sabia disso. Mas entrou assim mesmo, com o queixo no lugar. A recepcionista a olhou com aquela polidez fria, que é pior do que grosseria porque não dá margem para a resposta. Pediu o nome, consultou a tela, confirmou com uma sobrancelha levemente erguida que sim, havia uma reserva de horário para ela, e indicou as poltronas de espera com um gesto que dizia tudo sem dizer nada. Nayara sentou, cruzou as mãos no colo e ficou olhando para o movimento do saguão
com a mesma atenção que usava para ler o fluxo de turistas no Pelourinho, calculando o dia. Ela esperou 15 minutos. Rodrigo Cavalcante apareceu no corredor sem fazer cerimônia, em camisa branca, sem paletó, com o mesmo ar direto da ligação telefônica e do carro parado na ladeira. Cumprimentou-a com um aperto de mão firme, sem exagero, e a conduziu até uma sala de reunião menor do que Nayara imaginava. Não a sala principal com vista panorâmica, mas um ambiente mais íntimo, com uma mesa redonda, 4 cadeiras e uma janela para o corredor interno do edifício. Como se ele soubesse que aquela conversa não era para ser feita em cenário imponente. Obrigado por vir, ele disse sentando à sua frente. O senhor pagou o dobro pelo que comprou ontem, ela respondeu. Seria falta de educação não aparecer. Ele sorriu com um canto da boca. Foi o primeiro sorriso de verdade que ela viu nele. Vou direto ao ponto, ele disse. O sabor da sua cocada me levou de volta a um momento da minha vida que eu passei décadas tentando entender. Quando eu era criança, minha mãe e eu passávamos por uma situação muito difícil. Ela trabalhava o dia inteiro e mesmo assim o dinheiro não fechava. Havia uma mulher no bairro, a gente morava num conjunto habitacional no Cabula, que aparecia de vez em quando sem avisar. Deixava comida na porta, deixava doce, nunca pedia nada em troca e nunca ficava para receber agradecimento. Era uma mulher simples, idosa, que fazia cocada. Minha mãe nunca soube o nome dela. Eu também não. Mas eu nunca esqueci o sabor. Nayara ficou muito quieta. Há alguns meses, ele continuou, contratei alguém para fazer uma busca. Queria entender de onde vinha aquela receita, se ainda existia alguém que a fizesse. A pesquisa levou tempo, mas chegou até um endereço na Ribeira e ao nome de uma mulher chamada Generosa Santana, falecida há 4 anos, e depois chegou até você. O silêncio na sala durou alguns segundos, que pareceram muito mais longos do que eram. Nayara sentia a garganta apertada de um jeito que ela não queria que aparecesse no rosto. Então respirou devagar pelo nariz e manteve a expressão estável. Minha avó, ela disse. Sua avó, ele confirmou com uma sobriedade que não era encenada. Ela nunca contou isso para mim, Nayara disse quase para si mesma. Que ajudava alguém no Cabula, mas também não era o tipo de coisa que ela contaria. Ela não fazia as coisas para ser lembrada. Eu sei, ele disse. E exatamente por isso eu quis encontrar você. Não para pagar uma dívida. Dívida com esse tipo de gente não se paga com dinheiro, mas para fazer algo que fizesse sentido para os dois. Então ele apresentou a proposta. A ideia era abrir uma confeitaria em Salvador. Não uma confeitaria genérica, mas um espaço construído em torno das receitas tradicionais baianas, com foco nas receitas de herança, naquelas que as mulheres mais velhas carregavam na memória e que estavam desaparecendo por falta de registro e de continuidade. Rodrigo queria que Nayara fosse sócia de verdade, não funcionária, não consultora, não rosto de campanha. Sócia com participação real nos lucros, voz nas decisões e nome na porta. Por que eu, Simela perguntou. Não era falsa modéstia. Era a pergunta certa. Porque você conhece a receita por dentro, ele respondeu. Porque você passou anos vendendo na rua e entende o que as pessoas procuram quando compram doce de verdade. E porque, ele fez uma pausa curta, a história da sua avó e a minha história estão conectadas de um jeito que não acontece por acaso. Eu não sei chamar isso de outra coisa senão gratidão que virou projeto. Nayara ficou olhando para ele por um momento. Havia uma parte dela que queria se levantar, agradecer educadamente e sair, porque aceitar algo assim era um risco enorme. Assinar um contrato com um homem que ela não conhecia, entrar num mundo que nunca havia sido o dela, abrir mão do pouco controle que tinha sobre sua própria rotina. Tudo isso era assustador de um jeito que o orgulho não deixava admitir facilmente. Mas havia outra parte, mais funda e mais honesta, que pensava em Marcos precisando do ajuste na cadeira, nas contas no final do mês, na caixa de isopor e no sol de outubro na pedra do Pelourinho. Eu preciso ver o contrato, ela disse. Claro, ele respondeu sem piscar. E preciso entender tudo o que está escrito, não só o resumo. Você terá toda a documentação e pode levar para um advogado de sua confiança
revisar antes de assinar qualquer coisa. Nayara assentiu devagar. Antes de se levantar, ela o olhou uma última vez com aquela avaliação direta que ele já havia notado na ladeira, quando ela contara o troco sem hesitar. O senhor entende que se eu entrar nesse projeto, entro como parceira, não como gratidão encenada? Eu entendo, ele disse, e é exatamente assim que eu quero. Ela saiu do edifício com a pasta de documentos embaixo do braço e o sol batendo no rosto. Não sabia ainda se ia aceitar, mas sabia que aquela conversa havia mudado alguma coisa dentro dela, num lugar que levava muito tempo fechado. E que a avó, se estivesse ali, teria dito que porta que se abre assim com cheiro de cocada e história, não se recusa sem antes olhar bem para dentro. Marcos ouviu tudo sentado à mesa da cozinha, com as mãos em volta do copo de suco, sem interromper uma única vez. Quando Nayara terminou de contar, ele ficou quieto por um tempo que ela já sabia medir. Não era hesitação, era processamento. Ele tinha esse jeito de deixar as informações assentarem antes de falar, como quem espera a poeira baixar para ver o que ficou no chão. E os documentos? Ele perguntou. Peguei indicação com a Adriana do trabalho de costura. Ela tem uma prima que é advogada, passou por uma situação parecida com o contrato e disse que essa mulher é boa e cobra um preço justo. Você já marcou? Marcou para a quinta. Ele assentiu. Depois olhou para ela com aquela expressão que misturava carinho e clareza sem precisar de palavras. Nayara, você quer fazer isso? A pergunta era simples demais para a resposta que ela carregava. Ela ficou de pé, encostada na pia, e olhou para a janela que dava para o corredor lateral do sobrado. Lá fora havia um vaso de manjericão que ela tentava manter vivo com algum sucesso irregular. Eu quero, ela disse finalmente. Tenho medo, mas quero. Então é isso. Não é tão simples assim, Marcos. Nunca é. Mas você me perguntou se você quer e a resposta foi sim. O resto é detalhe que se resolve. Ela sorriu apesar de si mesma. Era exatamente esse jeito que tornava a presença dele insubstituível. Aquela capacidade de reduzir o complicado ao essencial, não por ingenuidade, mas por uma clareza que ele havia cultivado durante anos de uma vida que exigia adaptação constante. Na quinta-feira, a advogada revisou o contrato linha por linha com Nayara. Era um documento sério, com percentuais reais de participação, cláusulas de proteção para as duas partes e uma estrutura que dava a Nayara poder de voto em decisões estratégicas. Não havia nada disfarçado. Não havia letras miúdas escondendo a armadilha. A advogada disse que, considerando o que estava sendo oferecido, seria um erro não assinar. Nayara assinou na semana seguinte. Os primeiros dias dentro do projeto foram uma imersão brusca num mundo que ela conhecia apenas de longe. A equipe de Rodrigo era composta por pessoas habituadas a um ritmo acelerado, com vocabulário próprio e uma desenvoltura nos ambientes formais que tornava o simples parecer complicado. Nayara aprendia rápido, sempre havia aprendido, mas havia momentos em que ela entrava numa sala e sentia o ar mudar de temperatura de um jeito que não era o ar-condicionado. Silvana Braga era a diretora de operações da empresa de Rodrigo. Mulher de 48 anos, cabelos sempre impecáveis, roupa sempre adequada, sorriso sempre presente e olhos que calculavam com uma precisão que a boca jamais entregava. Ela havia sido contratada 5 anos antes e construíra uma posição de influência sólida dentro da estrutura da empresa. Quando a notícia da parceria com Nayara chegou ao escritório, Silvana foi a primeira a chegar até ela, com um buquê de palavras gentis e um aperto de mão caloroso. Mas havia algo na forma como Silvana desviava o olhar quando Nayara falava nas reuniões. Algo na maneira como ela reformulava as ideias de Nayara com outras palavras, devolvendo-as ao grupo como se fossem contribuições próprias. Algo no modo como ela ria de um jeito que não fechava os olhos, como se o riso fosse uma peça do figurino e não uma reação real. Nayara notou. Não disse nada ainda. O espaço escolhido para a confeitaria era um casarão reformado no bairro do Bonfim, a poucos metros da igreja, numa rua de paralelepípedo com árvores antigas e movimento de pedestres constante. O lugar tinha teto alto, janelas largas, azulejos portugueses na parede dos fundos e um quintal que seria transformado em área externa com mesas.
Era exatamente o tipo de espaço que combinava com o que Nayara imaginava, embora ela ainda não tivesse imaginado nada formalmente. A ideia havia se formado dentro dela ao ver o lugar pela primeira vez, como um reconhecimento. Rodrigo a levou pessoalmente para a primeira visita ao imóvel. Eles andaram pelos cômodos sem pressa, e ele a deixou falar, anotar, abrir janelas, medir com os olhos. Havia uma naturalidade naquilo que Nayara observou com atenção. Não era o empresário conduzindo a consultada, era alguém genuinamente interessado no que ela via. Aqui poderia ser a bancada de produção, ela disse, parada no centro do que seria a cozinha. Mas precisaria de uma altura ajustável, para que pessoas de diferentes portes possam trabalhar sem machucar as costas. Podemos fazer isso, ele disse sem hesitar. E a entrada precisa de rampa. Não aquela rampa que fica num canto como se fosse um favor. Uma rampa que faça parte do projeto na entrada principal. Ele anotou no celular. Depois olhou para ela. Você já pensou nisso antes de entrar aqui? Eu penso nisso em todo lugar que vou. Ela respondeu com uma naturalidade que não era acusação, era fato. Quando você vive com alguém que usa cadeira de rodas, você começa a enxergar o mundo de um jeito diferente. Vê onde ele recebe as pessoas e onde ele apenas tolera a presença delas. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Sua avó também pensava assim? Nayara sorriu. Ela dizia que uma casa que não cabe todo mundo não é uma casa, é um clube. E ela não gostava de clube. Ele sorriu de volta, e dessa vez o sorriso chegou até os olhos. Foi uma coisa pequena, mas Nayara a registrou sem querer. Na semana seguinte, quando a reforma começou e Nayara passou a frequentar o espaço regularmente, Silvana Braga foi pela primeira vez ao Bonfim. Chegou com uma assessora, uma prancheta e uma série de sugestões que redirecionavam o conceito do espaço para algo mais sofisticado, mais voltado para um público de alta renda com um cardápio enxuto e ambiente minimalista. A proposta original tem um charme rústico. Silvana disse num tom que tornava rústico uma palavra educada para outra coisa. Mas precisamos pensar na escala, no potencial de expansão, num branding que fale com o consumidor contemporâneo. Nayara ouviu tudo. Depois disse com tranquilidade: A proposta original é a proposta. O que a gente está construindo aqui não é um conceito de branding. É uma confeitaria com raiz. Se você retirar a raiz, sobra só a embalagem. Houve um silêncio tenso. A assessora de Silvana baixou os olhos para a prancheta. Silvana manteve o sorriso no lugar, mas os olhos foram outra coisa. Claro, ela disse, só pensando em voz alta. Quando Silvana saiu, Nayara ficou parada no meio do cômodo em reforma, sentindo o cheiro de tinta e cal, ouvindo o barulho das ferramentas lá atrás. Ela sabia, com a clareza tranquila de quem já aprendeu a ler o ambiente, que aquela mulher não estava apenas pensando em voz alta. Estava testando o terreno, e havia entendido que o terreno não cedia. O problema era que terreno que não cede, às vezes é contornado. As semanas seguintes foram as mais intensas que Nayara havia vivido em muito tempo. E ela havia vivido semanas intensas o suficiente para ter parâmetros de comparação. A reforma avançava no ritmo da construção baiana, com seus imprevistos e suas pausas, mas avançava. Nayara passava as manhãs entre o Bonfim e um espaço alugado numa padaria do bairro da Federação, onde havia negociado o uso da cozinha industrial nas primeiras horas do dia para desenvolver e testar as receitas que comporiam o cardápio. Ela havia começado com o básico: cocada branca, cocada queimada, cocada de amendoim e cocada de maracujá, todas baseadas nas anotações que havia guardado num caderno de Dona Generosa, caligrafia miúda e irregular, tinta azul desbotada pelo tempo. Mas havia outras receitas além das cocadas: bolo de tapioca com coco, quindim denso e aromático, doce de mamão verde com cravo, pudim de leite com calda escura, que a avó chamava de o final feliz de qualquer refeição. Nayara foi testando cada uma, ajustando proporções, fazendo anotações, repetindo. Rodrigo aparecia no espaço de produção sem avisar, às vezes de manhã cedo, antes das reuniões, com 2 cafés na mão. Ele nunca entrou atrapalhando. Sentava num banco de madeira encostado na parede
e ficava observando sem fazer perguntas desnecessárias. Quando ela pedia uma opinião, ele dava com honestidade. Quando ela não pedia, ele ficava quieto. Foi num desses dias, enquanto ela ajustava o ponto do quindim e ele bebia o café em silêncio, que Marcos chegou de surpresa. Havia um motivo prático. Nayara havia esquecido o celular em casa e ele havia pedido uma corrida para trazer. Mas quando entrou na cozinha com o celular estendido na mão e os olhos rápidos varrendo o ambiente com curiosidade natural, foi impossível não perceber que a chegada tinha um peso maior do que o aparelho esquecido. "Esse deve ser o Marcos", Rodrigo disse, levantando do banco. "Esse sou eu", Marcos confirmou com o mesmo tipo de sorriso direto que Nayara usava quando queria dizer muito sem dizer nada. Os dois se cumprimentaram. Rodrigo puxou uma cadeira para que Marcos ficasse mais confortável ao lado da bancada e, em vez de retomar a postura de executivo, voltou ao banco de madeira como se a hierarquia do ambiente fosse determinada pela altura do assento e não pelo peso do sobrenome. Nayara observou essa movimentação de canto do olho sem parar o que fazia. Marcos ficou 1 hora. Naquele tempo, fez perguntas que pareciam simples e não eram. Perguntou a Rodrigo como ele havia chegado ao formato de parceria em vez de contratação, e a resposta levou mais tempo do que uma resposta simples levaria. Perguntou o que ele esperava que a confeitaria representasse além do lucro, e Rodrigo ficou em silêncio por um momento antes de responder que não sabia ao certo ainda, mas que havia algo ali que precisava existir. Como se ele estivesse descrevendo uma dívida que não era financeira e para a qual ainda não havia nome. "Você fala da minha avó como se ela fosse uma figura", Nayara disse, sem virar da bancada. "Ela era", ele respondeu. "Era uma pessoa simples que fazia cocada e achava que nenhum vizinho devia dormir com fome se ela podia fazer alguma coisa. Às vezes, as pessoas mais simples são as que carregam o mundo." Marcos olhou para o empresário com atenção. Depois olhou para a irmã. Havia alguma coisa naquele olhar que Nayara preferiu não examinar de perto. Na semana seguinte, Silvana Braga começou a fazer algo que Nayara levou alguns dias para identificar com precisão. Nos corredores da empresa, em conversas casuais de corredor com outros funcionários, Silvana introduzia comentários leves e bem embalados, que tinham o efeito de posicionar a parceria de Nayara como um gesto de filantropia corporativa. "Uma iniciativa social muito bonita", ela dizia. O Rodrigo sempre teve esse lado humanitário. E então, antes que o interlocutor pudesse pensar muito, ela mudava de assunto. O resultado era sutil, mas consistente. Nas mentes daquelas pessoas, Nayara foi sendo instalada não como empresária, mas como beneficiária. Não como sócia, mas como projeto. Nayara soube porque uma das assistentes administrativas, uma mulher chamada Patrícia, que havia demonstrado simpatia genuína desde o primeiro dia, a chamou discretamente para um corredor e contou o que estava ouvindo. Não como fofoca, mas como alerta. "Eu acho que você precisa saber", Patrícia disse com o cuidado de quem entende o peso do que está entregando. Nayara agradeceu. Não demonstrou reação além de um aceno firme. Naquela noite ela chegou em casa mais quieta do que o normal. Marcos percebeu antes mesmo de ela tirar a bolsa do ombro. "O que foi?", ele perguntou. Ela contou. Ele ouviu com o copo de água parado na mão. "Ela está com medo", ele disse, quando Nayara terminou. "Medo de quê?" "Eu não sou ameaça para o cargo dela." "Não é o cargo, é o espaço. Você chegou e preencheu um espaço que ela provavelmente pensava que era dela. Não o cargo, mas a proximidade com ele, a atenção dele. Ela percebeu que ele escuta você de um jeito diferente, e isso incomoda muito mais do que qualquer disputa profissional." Nayara ficou quieta. "Você está dizendo que ela tem interesse nele." "Estou dizendo que ela está acostumada a ser a pessoa mais importante na sala quando ele está. E agora não está mais." Marcos bebeu um gole de água. "Isso é muito mais perigoso do que ambição de cargo." Nayara pensou nisso enquanto lavava a louça, enquanto estendia a roupa, enquanto apagava a luz do quarto. Pensou na advertência de Patrícia, na forma como Silvana sorria sem nunca fechar os olhos, nas sugestões que chegavam sempre embrulhadas em razoabilidade e escondiam um redirecionamento.
Ela havia sobrevivido a coisas muito maiores do que uma mulher de escritório com estratégia de corredor. Mas havia aprendido que subestimar o adversário era um luxo que pessoas sem rede de proteção não podiam se dar. Na manhã seguinte, ela chegou mais cedo do que de costume à empresa. Sentou com Rodrigo antes de qualquer reunião e, sem rodeio, contou o que estava acontecendo. Não pediu providência. Não dramatizou. Apresentou como informação. Ele a ouviu sem interromper. Quando ela terminou, havia uma tensão no maxilar que não estava lá quando ela começou. Eu vou resolver isso, ele disse. Não precisa resolver por mim, ela respondeu. Só precisava que você soubesse. Ele olhou para ela por um segundo a mais do que o necessário para uma resposta. Eu sei, ele disse. Mas vou resolver assim mesmo. Nayara se levantou para sair. Na porta da sala, ele chamou o nome dela. Ela virou. Obrigado por confiar. Ela não respondeu, mas enquanto andava pelo corredor em direção ao elevador, percebeu que havia algo diferente na forma como aquelas duas palavras haviam chegado até ela. Não eram a gratidão do investidor para a sócia, eram a gratidão de uma pessoa para outra, simples e sem embrulho. E isso, por alguma razão que ela preferiu não examinar naquele momento, ficou com ela o dia inteiro. A reforma do casarão do Bonfim estava na reta final quando Rodrigo convidou Marcos para conhecer o espaço. O convite veio através de Nayara, mas com uma especificidade que ela achou curiosa. Ele havia pedido que Marcos trouxesse qualquer coisa que ele quisesse mostrar. A frase ficou solta no ar sem explicação adicional, e Marcos passou 2 dias escolhendo o que levar antes de decidir por uma pasta com alguns desenhos que fazia nas horas livres, plantas baixas imaginárias, espaços inventados, projetos de ambientes que ele desenhava pelo prazer de pensar em como o mundo poderia ser construído de outro jeito. Marcos havia estudado arquitetura por 2 anos antes de precisar interromper o curso por razões financeiras. A interrupção havia chegado antes do problema de saúde que mudou sua mobilidade. Mas mesmo depois disso, o caderno de desenhos continuava cheio. Ele nunca havia mostrado para ninguém fora da família. Nayara sabia da existência da pasta, mas nunca havia perguntado muito. Era o território particular do irmão, e ela respeitava territórios particulares. No dia da visita ao casarão, Rodrigo os esperava na porta com o arquiteto responsável pela reforma. Um homem chamado Fábio, gentil e atento. Eles percorreram o espaço juntos, e Rodrigo foi explicando cada decisão de projeto, enquanto Marcos observava com aquela concentração específica de quem está lendo uma linguagem familiar. Em determinado momento, parado na entrada principal, Marcos virou a cadeira de rodas devagar, medindo o raio de giro, e disse com naturalidade que a rampa estava bem executada, mas que o desnível no piso de transição entre a calçada e a rampa poderia causar instabilidade em cadeiras com rodas menores. Fábio anotou imediatamente. Rodrigo olhou para Marcos com atenção. Você tem formação em arquitetura? Perguntou. Incompleta, Marcos respondeu. Mas os desenhos não pararam. Me mostra? Marcos abriu a pasta ali mesmo, apoiada no colo. Rodrigo se acomodou em frente a ele numa das cadeiras de plástico dos operários e examinou cada página com uma lentidão que não era protocolo. Ele fazia perguntas. Marcos respondia. Fábio se aproximou. Depois ficou parado olhando com a expressão de quem reconhece algo que não esperava encontrar. Esses projetos levam em conta a acessibilidade de uma forma que a maioria dos projetos profissionais não leva, Fábio disse. Não como adaptação, como arquitetura. Porque não é a mesma coisa, Marcos disse. Adaptar é diferente de projetar. Adaptar diz que o espaço foi feito para um tipo de pessoa e depois foi ajustado para tolerar outros. Projetar do começo com acessibilidade diz que todo tipo de pessoa foi considerado desde o início. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois fechou a pasta com cuidado, devolveu para Marcos e disse que queria conversar sobre aquilo em outro momento, com calma, porque havia uma ideia tomando forma na cabeça que ainda precisava de espaço para se organizar. Nayara assistiu àquela cena de longe,
encostada na janela que dava para o quintal em obra. Havia algo de extraordinariamente natural naquilo. Os dois homens conversando sobre espaço e projeto, como se conhecessem há muito tempo, como se a distância social entre suas histórias não existisse ou não importasse tanto quanto o assunto entre eles. E havia algo naquilo que a comoveu de um jeito que ela não estava preparada para sentir. Naquela mesma semana, o clima na empresa azedou de forma mais visível. Silvana havia sido comunicada por Rodrigo, em reunião fechada, de que a narrativa sobre a parceria precisava ser corrigida internamente. Ele não havia dado detalhes a Nayara sobre o que havia dito, mas o efeito foi imediato e em sentido contrário ao esperado. Silvana não recuou. Ela mudou de estratégia. Os comentários de corredor pararam. Em seu lugar chegaram os gestos administrativos, documentos que demoravam mais do que o necessário para ser processados, fornecedores que recebiam informações desencontradas sobre as especificações do pedido, um atraso no repasse de um adiantamento orçamentário que havia sido aprovado semanas antes e que era necessário para o pagamento dos azulejos do segundo ambiente da confeitaria. Nayara percebeu o padrão quando o mestre de obras ligou na quinta-feira, dizendo que o material não havia chegado e que o fornecedor havia informado que o pedido estava suspenso por falta de confirmação financeira. Ela ligou para o departamento financeiro e foi informada com toda a cordialidade burocrática que havia uma pendência de assinatura que precisava ser resolvida antes do repasse. A assinatura pendente era de Silvana. Nayara foi pessoalmente ao escritório. Não foi com raiva. Foi com pasta com documentos impressos com datas marcadas em laranja e uma expressão que não era agressiva, mas que tampouco deixava espaço para interpretação. Chegou à mesa de Silvana, colocou os papéis na frente dela e disse, com toda a calma que havia cultivado em anos de sol quente e caixa de isopor no ombro: esses documentos estão esperando há 12 dias. O prazo era de 5. Me diz o que está impedindo. Silvana levantou os olhos dos papéis e sorriu com aquela precisão clínica. Nayara, há questões administrativas que têm processos próprios. Você ainda está aprendendo como as coisas funcionam aqui dentro, o que é completamente compreensível. Ninguém espera que alguém sem experiência corporativa entenda a complexidade de... Silvana? Nayara a interrompeu com o mesmo tom tranquilo. Eu sou sócia nesse projeto. Conheço os prazos, os valores e os processos, porque li cada linha do contrato e de cada documento que passou pela minha mão. Não estou pedindo uma explicação sobre como o mundo corporativo funciona. Estou pedindo sua assinatura no documento que está na sua frente há 12 dias e que você tem obrigação contratual de processar em 5. O sorriso de Silvana não sumiu. Mas algo nos olhos dela mudou. Ela assinou, naquele mesmo dia. Nayara saiu do escritório com os documentos processados e foi direto ao banheiro, onde ficou 2 minutos apoiada na pia, olhando para o próprio reflexo. Não estava tremendo. Estava inteira, mas precisava de 2 minutos para sentir isso sem testemunhas. Quando saiu do banheiro, Rodrigo estava no corredor. Ele a viu sair da sala de Silvana e deduziu alguma coisa pela postura que ela carregava. Conseguiu? Ele perguntou. Conseguiu, ela respondeu. Ele a olhou por um segundo. Você não precisava fazer isso sozinha. Eu sei, ela disse, mas era importante que eu fizesse. Ele entendeu. Não tentou explicar por que entendia, e ela não pediu que explicasse. Era o tipo de coisa que se entende ou não se entende. E entre eles a compreensão chegava sem precisar de palavras que a justificassem. Isso, Nayara percebeu enquanto descia o corredor, era algo que ela não havia sentido em muito tempo. Talvez nunca, que não sabia bem o que fazer com aquilo. A mensagem chegou numa manhã de domingo, quando Nayara estava na cozinha de casa, preparando a primeira fornada de quindins da semana. O celular vibrou na bancada com uma notificação de número desconhecido. Ela limpou as mãos no pano de prato e leu. Era uma foto. A imagem mostrava Rodrigo numa varanda que ela não reconhecia, ao lado de Silvana, os dois próximos demais para ser uma postura casual. A foto tinha uma luz que sugeria fim de tarde, talvez fim de semana. Abaixo da imagem, sem identificação de remetente,
Uma linha de texto. Você está sendo usada. A confeitaria é uma desculpa para afastar você da empresa enquanto os dois resolvem o que tem entre eles. Pergunte a ele onde estava no sábado à noite. Nayara ficou parada olhando para a tela por um longo momento. O cheiro do açúcar queimando no fogo chegou antes de ela perceber que havia esquecido a panela, e ela virou o fogão às pressas, salvando a calda por pouco. Ficou parada com a colher de pau na mão e o celular na outra, e sentiu alguma coisa que não sabia bem nomear. Não era raiva, não ainda. Era mais parecida com aquela sensação de quando o chão de repente parece menos sólido do que devia ser. Marcos estava na sala, desenhando. Ela entrou, sentou na poltrona à sua frente e entregou o celular sem dizer nada. Ele leu, olhou para a foto, leu o texto mais uma vez e devolveu o aparelho. "O que você está sentindo?" Ele perguntou. "Não sei ainda", ela disse honestamente. "Você acredita nisso?" Ela levou um tempo para responder. Ficou olhando para as mãos, ainda com rastro de gema de ovo nos dedos. "A foto existe", ela disse. "Foto é recorte", ele respondeu. "Você sabe isso melhor do que ninguém. Mas eu também sei que confiar cegamente em alguém que eu conheço há poucos meses, por causa de um discurso bonito, seria ingenuidade. Não é ingenuidade confiar em alguém quando o comportamento dessa pessoa tem sido consistente. Ingenuidade é não perguntar quando tem dúvida." Ela ficou mais quieta ainda. Depois disse, quase para si mesma: "Mas se eu perguntar, preciso admitir que me importo com a resposta de um jeito que vai além do negócio." Marcos não disse nada. Não precisava. Ele era o tipo de pessoa que entendia quando o silêncio era de única resposta que não reduzia o que o outro estava sentindo. Nayara passou o domingo inteiro trabalhando, produzindo mais do que precisava. O corpo ocupado enquanto a cabeça tentava organizar algo que resistia à organização. Na segunda-feira, ela chegou à empresa mais cedo do que de costume e esperou Rodrigo no corredor antes de qualquer reunião. Quando ele apareceu, ela mostrou a mensagem sem preâmbulo. Ele olhou para a foto. O rosto fechou de um jeito que ela não havia visto antes. Não culpa, mas algo entre indignação e cansaço, como alguém que reconhece um golpe que já esperava que viesse por outro lado. Essa foto foi tirada num jantar de aniversário de uma sócia da empresa há 6 semanas, ele disse. Havia 40 pessoas. Silvana estava lá. Eu estava lá. Todo o corpo diretivo estava lá. Posso te mandar o álbum completo do evento se quiser. Não precisa, ela disse. Ele a olhou. Você acreditou nisso? Eu precisava perguntar. Isso é diferente de acreditar. Sim, ela disse. É diferente. Houve uma pausa que durou menos do que pareceu. Nayara, ele disse. Eu entendo que você tem todos os motivos para desconfiar. Sua vida te ensinou isso, e não foi uma lição injusta. Mas eu preciso que você saiba que o que estou fazendo aqui, o que eu estou construindo com você, não tem nada de disfarçado. Se tivesse, você teria encontrado já. Sei, ela disse. É por isso que perguntei em vez de sair. Ele assentiu. Algo no maxilar relaxou. Naquele mesmo dia, o setor financeiro da empresa detectou uma inconsistência nos repasses destinados ao projeto da confeitaria. Uma auditoria interna rápida revelou que 2 transferências haviam sido redirecionadas para uma conta de prestador de serviços que não existia no contrato original. Um fornecedor fictício, cadastrado no sistema, com documentação superficialmente válida, mas que não resistia a uma verificação mais cuidadosa. O rastro levava a Silvana. Rodrigo chamou Silvana para uma reunião fechada com o departamento jurídico naquela tarde. Nayara não estava presente, mas soube pela descrição de Patrícia que havia ficado do lado de fora. Silvana havia entrado na sala com o sorriso de sempre e saído 40 minutos depois sem ele. Não gritou, não chorou, não fez cena. Saiu com a pasta embaixo do braço e a expressão de quem havia calculado mal e sabia disso. Ela foi afastada imediatamente das funções. A decisão foi documentada, os valores seriam restituídos e a empresa não levaria o caso adiante de forma pública, mas o afastamento era definitivo e sem direito a retorno. Naquela noite, Nayara ficou sentada no quintal do sobrado da Ribeira até tarde.
num banco de madeira que havia comprado numa feira de usados, olhando para o céu de Salvador, que nunca ficava completamente escuro. O telefone tocou às 9h30. Era Rodrigo. Queria saber se você estava bem, ele disse. Estou, ela respondeu. Foi muita coisa num dia só. Foi. Ela enviou a mensagem para me desestabilizar. Eu sei. E quase funcionou. Ela disse isso sem vergonha, porque era verdade, e mentir sobre isso seria desperdício. Não pelo que dizia sobre você, mas porque me fez perceber o quanto eu já havia construído uma confiança que não planejei construir. Houve uma pausa do outro lado. Isso é ruim? Ele perguntou com uma voz que havia perdido o tom executivo e soava apenas como uma pergunta de alguém que precisava da resposta. Nayara olhou para o céu por um momento. Ainda estou processando, ela disse. Tudo bem, ele respondeu. Eu posso esperar. Ela ficou com o telefone na mão ainda por alguns minutos, depois de encerrar a ligação. Lá dentro, o som da televisão de Marcos chegava amortecido pela parede. O quintal cheirava a terra úmida e alguém, no sobrado ao lado, havia cozinhado algo com coentro. Salvador à noite era exatamente assim. Barulhenta e quieta ao mesmo tempo, cheia de coisas acontecendo em camadas simultâneas, que só faziam sentido juntas. Ela pensou na avó, em como Dona Generosa dizia que o amor de verdade nunca chega anunciado, nunca tem cartaz, nunca avisa. Chega como cheiro de comida, você só percebe quando já está dentro de casa. A reforma do casarão do Bonfim estava na reta final quando Rodrigo convidou Marcos para conhecer o espaço. O convite veio através de Nayara, mas com uma especificidade que ela achou curiosa. Ele havia pedido que Marcos trouxesse qualquer coisa que ele quisesse mostrar. A frase ficou solta no ar sem explicação adicional, e Marcos passou 2 dias escolhendo o que levar antes de decidir por uma pasta com alguns desenhos que fazia nas horas livres, plantas baixas imaginárias, espaços inventados, projetos de ambientes que ele desenhava pelo prazer de pensar em como o mundo poderia ser construído de outro jeito. Marcos havia estudado arquitetura por 2 anos antes de precisar interromper o curso por razões financeiras. A interrupção havia chegado antes do problema de saúde que mudou sua mobilidade. Mas mesmo depois disso, o caderno de desenhos continuava cheio. Ele nunca havia mostrado para ninguém fora da família. Nayara sabia da existência da pasta, mas nunca havia perguntado muito. Era o território particular do irmão, e ela respeitava territórios particulares. No dia da visita ao casarão, Rodrigo os esperava na porta com o arquiteto responsável pela reforma. Um homem chamado Fábio, gentil e atento. Eles percorreram o espaço juntos, e Rodrigo foi explicando cada decisão de projeto, enquanto Marcos observava com aquela concentração específica de quem está lendo uma linguagem familiar. Em determinado momento, parado na entrada principal, Marcos virou a cadeira de rodas devagar, medindo o raio de giro, e disse com naturalidade que a rampa estava bem executada, mas que o desnível no piso de transição entre a calçada e a rampa poderia causar instabilidade em cadeiras com rodas menores. Fábio anotou imediatamente. Rodrigo olhou para Marcos com atenção. Você tem formação em arquitetura? Perguntou. Incompleta, Marcos respondeu. Mas os desenhos não pararam. Me mostra? Marcos abriu a pasta ali mesmo, apoiada no colo. Rodrigo se acomodou em frente a ele numa das cadeiras de plástico dos operários e examinou cada página com uma lentidão que não era protocolo. Ele fazia perguntas. Marcos respondia. Fábio se aproximou. Depois ficou parado olhando com a expressão de quem reconhece algo que não esperava encontrar. Esses projetos levam em conta a acessibilidade de uma forma que a maioria dos projetos profissionais não leva, Fábio disse. Não como adaptação, como arquitetura. Porque não é a mesma coisa, Marcos disse. Adaptar é diferente de projetar. Adaptar diz que o espaço foi feito para um tipo de pessoa e depois foi ajustado para tolerar outros. Projetar do começo com acessibilidade diz que todo tipo de pessoa foi considerado desde o início. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois fechou a pasta com cuidado, devolveu para Marcos e disse que queria conversar sobre aquilo em outro momento, com calma,
porque havia uma ideia tomando forma na cabeça que ainda precisava de espaço para se organizar. Nayara assistiu àquela cena de longe, encostada na janela que dava para o quintal em obra. Havia algo de extraordinariamente natural naquilo. Os dois homens conversando sobre espaço e projeto como se conhecessem há muito tempo, como se a distância social entre suas histórias não existisse ou não importasse tanto quanto o assunto entre eles. E havia algo naquilo que a comoveu de um jeito que ela não estava preparada para sentir. Naquela mesma semana, o clima na empresa azedou de forma mais visível. Silvana havia sido comunicada por Rodrigo, em reunião fechada, de que a narrativa sobre a parceria precisava ser corrigida internamente. Ele não havia dado detalhes a Nayara sobre o que havia dito, mas o efeito foi imediato e em sentido contrário ao esperado. Silvana não recuou. Ela mudou de estratégia. Os comentários de corredor pararam. Em seu lugar chegaram os gestos administrativos, documentos que demoravam mais do que o necessário para ser processados, fornecedores que recebiam informações desencontradas sobre as especificações do pedido, um atraso no repasse de um adiantamento orçamentário que havia sido aprovado semanas antes e que era necessário para o pagamento dos azulejos do segundo ambiente da confeitaria. Nayara percebeu o padrão quando o mestre de obras ligou na quinta-feira, dizendo que o material não havia chegado e que o fornecedor havia informado que o pedido estava suspenso por falta de confirmação financeira. Ela ligou para o departamento financeiro e foi informada com toda a cordialidade burocrática que havia uma pendência de assinatura que precisava ser resolvida antes do repasse. A assinatura pendente era de Silvana. Nayara foi pessoalmente ao escritório. Não foi com raiva. Foi com pasta com documentos impressos com datas marcadas em laranja e uma expressão que não era agressiva, mas que tampouco deixava espaço para interpretação. Chegou à mesa de Silvana, colocou os papéis na frente dela e disse, com toda a calma que havia cultivado em anos de sol quente e caixa de isopor no ombro: esses documentos estão esperando há 12 dias. O prazo era de 5. Me diz o que está impedindo. Silvana levantou os olhos dos papéis e sorriu com aquela precisão clínica. Nayara, há questões administrativas que têm processos próprios. Você ainda está aprendendo como as coisas funcionam aqui dentro, o que é completamente compreensível. Ninguém espera que alguém sem experiência corporativa entenda a complexidade de... Silvana? Nayara a interrompeu com o mesmo tom tranquilo. Eu sou sócia nesse projeto. Conheço os prazos, os valores e os processos, porque li cada linha do contrato e de cada documento que passou pela minha mão. Não estou pedindo uma explicação sobre como o mundo corporativo funciona. Estou pedindo sua assinatura no documento que está na sua frente há 12 dias e que você tem obrigação contratual de processar em 5. O sorriso de Silvana não sumiu. Mas algo nos olhos dela mudou. Ela assinou. Naquele mesmo dia, Nayara saiu do escritório com os documentos processados e foi direto ao banheiro, onde ficou 2 minutos apoiada na pia, olhando para o próprio reflexo. Não estava tremendo. Estava inteira. Mas precisava de 2 minutos para sentir isso sem testemunhas. Quando saiu do banheiro, Rodrigo estava no corredor. Ele a viu sair da sala de Silvana e deduziu alguma coisa pela postura que ela carregava. Conseguiu? Ele perguntou. Conseguiu, ela respondeu. Ele a olhou por um segundo. Você não precisava fazer isso sozinha. Eu sei, ela disse. Mas era importante que eu fizesse. Ele entendeu. Não tentou explicar por que entendia, e ela não pediu que explicasse. Era o tipo de coisa que se entende ou não se entende. E entre eles a compreensão chegava sem precisar de palavras que a justificassem. Isso, Nayara percebeu enquanto descia o corredor, era algo que ela não havia sentido em muito tempo. Talvez nunca, que não sabia bem o que fazer com aquilo. A mensagem chegou numa manhã de domingo, quando Nayara estava na cozinha de casa, preparando a primeira fornada de quindins da semana. O celular vibrou na bancada com uma notificação de número desconhecido. Ela limpou as mãos no pano de prato e leu. Era uma foto. A imagem mostrava Rodrigo numa varanda que ela não reconhecia, ao lado de Silvana, os dois próximos demais para ser uma postura casual.
A foto tinha uma luz que sugeria fim de tarde, talvez fim de semana. Abaixo da imagem, sem identificação de remetente, uma linha de texto: você está sendo usada. A confeitaria é uma desculpa para afastar você da empresa enquanto os dois resolvem o que tem entre eles. Pergunte a ele onde estava no sábado à noite. Nayara ficou parada olhando para a tela por um longo momento. O cheiro do açúcar queimando no fogo chegou antes de ela perceber que havia esquecido a panela, e ela virou o fogão às pressas, salvando a calda por pouco. Ficou parada com a colher de pau na mão e o celular na outra, e sentiu alguma coisa que não sabia bem nomear. Não era raiva, não ainda. Era mais parecida com aquela sensação de quando o chão de repente parece menos sólido do que devia ser. Marcos estava na sala desenhando. Ela entrou, sentou na poltrona à sua frente e entregou o celular sem dizer nada. Leu, olhou para a foto, leu o texto mais uma vez e devolveu o aparelho. O que você está sentindo? Ele perguntou. Não sei ainda, ela disse honestamente. Você acredita nisso? Ela levou um tempo para responder. Ficou olhando para as mãos, ainda com um rastro de gema de ovo nos dedos. A foto existe, ela disse. Foto é recorte, ele respondeu. Você sabe isso melhor do que ninguém. Mas eu também sei que confiar cegamente em alguém que eu conheço há poucos meses, por causa de um discurso bonito, seria ingenuidade. Não é ingenuidade confiar em alguém quando o comportamento dessa pessoa tem sido consistente. Ingenuidade é não perguntar quando tem dúvida. Ela ficou mais quieta ainda. Depois disse, quase para si mesma: mas se eu perguntar, preciso admitir que me importo com a resposta de um jeito que vai além do negócio. Marcos não disse nada. Não precisava. Ele era o tipo de pessoa que entendia quando o silêncio era a única resposta que não reduzia o que o outro estava sentindo. Nayara passou o domingo inteiro trabalhando, produzindo mais do que precisava. O corpo ocupado enquanto a cabeça tentava organizar algo que resistia à organização. Na segunda-feira, ela chegou à empresa mais cedo do que de costume e esperou Rodrigo no corredor antes de qualquer reunião. Quando ele apareceu, ela mostrou a mensagem sem preâmbulo. Ele olhou para a foto. O rosto fechou de um jeito que ela não havia visto antes. Não culpa, mas algo entre indignação e cansaço, como alguém que reconhece um golpe que já esperava que viesse por outro lado. Essa foto foi tirada num jantar de aniversário de uma sócia da empresa há 6 semanas, ele disse. Havia 40 pessoas. Silvana estava lá. Eu estava lá. Todo o corpo diretivo estava lá. Posso te mandar o álbum completo do evento se quiser. Não precisa, ela disse. Ele a olhou. Você acreditou nisso? Eu precisava perguntar. Isso é diferente de acreditar. Sim, ela disse. É diferente. Houve uma pausa que durou menos do que pareceu. Nayara, ele disse. Eu entendo que você tem todos os motivos para desconfiar. Sua vida te ensinou isso, e não foi uma lição injusta. Mas eu preciso que você saiba que o que estou fazendo aqui, o que eu estou construindo com você, não tem nada de disfarçado. Se tivesse, você teria encontrado já. Sei, ela disse. É por isso que perguntei em vez de sair. Ele assentiu. Algo no maxilar relaxou. Naquele mesmo dia, o setor financeiro da empresa detectou uma inconsistência nos repasses destinados ao projeto da confeitaria. Uma auditoria interna rápida revelou que 2 transferências haviam sido redirecionadas para uma conta de prestador de serviços que não existia no contrato original. Um fornecedor fictício, cadastrado no sistema, com documentação superficialmente válida, mas que não resistia a uma verificação mais cuidadosa. O rastro levava a Silvana. Rodrigo chamou Silvana para uma reunião fechada com o departamento jurídico naquela tarde. Nayara não estava presente, mas soube pela descrição de Patrícia que havia ficado do lado de fora. Silvana havia entrado na sala com o sorriso de sempre e saído 40 minutos depois sem ele. Não gritou, não chorou, não fez cena. Saiu com a pasta embaixo do braço e a expressão de quem havia calculado mal e sabia disso. Ela foi afastada imediatamente das funções. A decisão foi documentada, os valores seriam restituídos e a empresa não levaria o caso adiante de forma pública,
Mas o afastamento era definitivo e sem direito a retorno. Naquela noite, Nayara ficou sentada no quintal do sobrado da Ribeira até tarde, num banco de madeira que havia comprado numa feira de usados, olhando para o céu de Salvador, que nunca ficava completamente escuro. O telefone tocou às 9h30. Era Rodrigo. Queria saber se você estava bem, ele disse. Estou, ela respondeu. Foi muita coisa num dia só. Foi. Ela enviou a mensagem para me desestabilizar. Eu sei. E quase funcionou. Ela disse isso sem vergonha, porque era verdade, e mentir sobre isso seria desperdício. Não pelo que dizia sobre você, mas porque me fez perceber o quanto eu já havia construído uma confiança que não planejei construir. Houve uma pausa do outro lado. Isso é ruim? Ele perguntou com uma voz que havia perdido o tom executivo e soava apenas como uma pergunta de alguém que precisava da resposta. Nayara olhou para o céu por um momento. Ainda estou processando, ela disse. Tudo bem, ele respondeu. Eu posso esperar. Ela ficou com o telefone na mão ainda por alguns minutos, depois de encerrar a ligação. Lá dentro, o som da televisão de Marcos chegava amortecido pela parede. O quintal cheirava a terra úmida e alguém, no sobrado ao lado, havia cozinhado algo com coentro. Salvador à noite era exatamente assim, barulhenta e quieta ao mesmo tempo, cheia de coisas acontecendo em camadas simultâneas, que só faziam sentido juntas. Ela pensou na avó, em como Dona Generosa dizia que o amor de verdade nunca chega anunciado, nunca tem cartaz, nunca avisa. Chega como cheiro de comida. Você só percebe quando já está dentro de casa. A inauguração da Confeitaria Generosa estava marcada para uma sexta-feira de novembro, quando o calor de Salvador amainava um pouco no fim do dia e o bairro do Bonfim ganhava aquele movimento particular de fim de semana que chegava antes do fim de semana. O nome havia sido uma escolha de Nayara, dita quase por acidente numa conversa com Rodrigo sobre identidade do espaço, e ele havia aceitado na hora sem fazer objeção. Não era o nome de uma marca, era o nome de uma mulher. E isso tornava tudo diferente. Nos dias que antecederam a abertura, o casarão estava em estado de finalizações urgentes, luminária pendurada, cardápio revisado pela 5ª vez, estoque organizado, equipe treinada. Nayara havia recrutado parte da equipe na própria comunidade do Bonfim, priorizando mulheres que tivessem alguma relação com confeitaria tradicional baiana, seja por formação, seja por memória familiar. A lógica era a mesma da avó. O saber que está nas mãos e na memória das pessoas mais simples é o saber mais difícil de reproduzir e o mais fácil de ignorar. Ela não queria ignorar. Rodrigo estava presente em quase todos aqueles dias finais, mas num papel que havia se deslocado gradualmente do empresário que supervisiona para alguém que simplesmente estava lá. Ele carregava caixa, subia a escada, experimentava receita nova, perguntava sobre a história de cada produto do cardápio. Havia uma qualidade de atenção nele que era diferente do que Nayara havia encontrado em outras pessoas que tinham poder. Não era o interesse de quem quer entender para controlar, mas o interesse genuíno de quem está aprendendo algo que não sabia que precisava aprender. Numa tarde, 2 dias antes da inauguração, eles ficaram os últimos no espaço enquanto a equipe ia embora. Ela estava ajustando a disposição das bandejas de cocada na vitrine e ele estava sentado à mesa mais próxima da janela com um café que havia esfriado. A luz entrava pelas janelas largas e pegava nos azulejos portugueses da parede do fundo, criando aquela vibração azul e branca que Nayara havia escolhido especificamente por lembrar a cozinha da casa da avó. — Por que você parou de estudar? Ele perguntou. Ela não se voltou de imediato. — Vida, ela disse simplesmente. Você teria ido longe. Fui longe assim mesmo, ela respondeu, com uma leveza que não era resignação. Só por um caminho diferente. Você poderia voltar, ele disse, se quisesse. Existe uma faculdade aqui em Salvador com um programa de gestão de negócios feito para pessoas que já têm experiência prática. Eu conheci a coordenadora do curso numa conferência. É um programa sério. Ela virou finalmente e o olhou. Você pesquisou isso? Ele não desviou o olhar. Pesquisei. Havia uma honestidade nessa admissão
que chegou mais fundo do que um elogio. Ele havia pensado nela fora da confeitaria, fora do negócio, fora do contexto que os unia contratualmente. Havia pensado no que ela poderia querer para si mesma e havia feito alguma coisa concreta com esse pensamento. Obrigada, ela disse. Não precisa agradecer. Só te contando. A inauguração aconteceu numa noite que começou com o céu aberto e terminou com a brisa que vinha do mar chegando pelas janelas largas do casarão. Havia gente do bairro, gente da imprensa local, representantes de associações culturais que Rodrigo havia convidado, clientes da empresa que vieram por curiosidade e ficaram por conta própria. O espaço funcionava, não no sentido técnico e frio de estar operacional, mas no sentido orgânico de estar vivo. As pessoas entravam, olhavam para as paredes, experimentavam o doce, sentavam nas mesas do quintal e baixavam a voz de forma instintiva, como se soubessem que aquele era um lugar que pedia presença, não performance. Nayara circulou o tempo inteiro. Recebeu cada pessoa com o mesmo cuidado, do jornalista ao vizinho do sobrado, da representante da prefeitura, à mulher que havia parado na calçada atraída pelo cheiro e entrou sem saber direito o que esperava encontrar. Havia algo na forma como ela habitava aquele espaço que comunicava, sem precisar de discurso, que a confeitaria era dela de um modo que ia muito além do contrato assinado. Em determinado momento da noite, Rodrigo foi até ela. Estavam os dois por um instante separados do movimento, encostados na parede dos azulejos, olhando para a sala cheia. Sua avó estaria muito orgulhosa, ele disse. Ela estaria aqui, Nayara respondeu. Nessa cozinha, testando cada receita e discordando de pelo menos metade das minhas escolhas. E a outra metade? A outra metade ela diria que era ideia dela. Ele riu. Um riso real que chegou pelo corpo inteiro, não só pela boca. Era a segunda ou terceira vez que Nayara via isso acontecer, e notou que cada vez ficava um pouco mais fácil de acreditar que aquele homem era inteiro por trás da camisa de linho. Depois da inauguração, quando o último convidado foi embora e a equipe terminou de fechar o espaço, Rodrigo pediu para falar com ela antes de ir. Ficaram sentados nas cadeiras do quintal, com a luz do jardim e o barulho distante do bairro ao redor. Eu quero te dizer uma coisa, ele começou. E quero dizer de forma clara para que não sobre nenhuma ambiguidade. Ela esperou. Desde que parei o carro naquela ladeira e comprei a sua caixa inteira, havia algo que eu não conseguia nomear. Eu disse a mim mesmo que era gratidão, que era o projeto, que era a história da sua avó. E era tudo isso. Mas não era só isso. Nayara ficou olhando para ele sem desviar. Eu admiro você, ele continuou. Do jeito que se admira alguém que enfrenta o que precisa ser enfrentado sem pedir aplausos por isso. Você me faz perguntas que eu precisava ouvir há muito tempo. Você traz sua família para o centro do que constrói em vez de deixá-la do lado de fora. Você é o tipo de pessoa que faz o espaço ao redor ficar melhor só por estar nele. Ele fez uma pausa. E eu sei que você tem razão em ser cautelosa. Você tem todas as razões do mundo. Mas eu precisava dizer isso de forma direta, sem embrulho. Nayara ficou em silêncio por um momento. O quintal cheirava a madeira e a coco. Lá dentro, uma das funcionárias ainda guardava bandejas. Rodrigo, ela disse, eu também tenho algo a dizer de forma direta. Ele esperou. Eu tenho medo de confiar e me arrepender, de entrar numa história maior do que estou acostumada a habitar. Mas... Ela respirou fundo, lentamente. Eu aprendi com minha avó que medo e coragem andam juntos. Um não cancela o outro. E eu sou mais corajosa do que medrosa. Ele a olhou por um longo segundo, com aquela expressão que ela havia começado a reconhecer. Não a expressão do empresário, mas a de um homem que estava vendo algo que não esperava e que era, contra tudo que o hábito mandava esperar, exatamente o que precisava. Então, ele disse com cuidado, a gente pode começar devagar? Devagar eu sei fazer, ela respondeu. E o quintal da confeitaria generosa ficou quieto por um momento, com o cheiro de coco no ar e a noite de Salvador do lado de fora, como se o mundo inteiro tivesse acordado com o volume um pouco mais baixo para deixar aquele instante existir sem interrupção.
Os meses que se seguiram à inauguração foram a prova de que algumas coisas, quando constroem sobre fundação real, crescem de um jeito que não precisa de pressa para ser sólido. A confeitaria generosa foi ganhando fama de uma forma que as redes sociais ajudaram a amplificar, mas que tinha sua origem em algo mais antigo e menos editável: o boca a boca. Pessoas que iam pela primeira vez voltavam. Pessoas que voltavam levavam alguém. Havia algo no lugar, na combinação entre o espaço acolhedor, as receitas verdadeiras e a forma como cada pessoa era recebida, que criava um tipo de pertencimento raro. Nayara foi reconhecida, não de uma hora para outra, não com holofote, mas da maneira que ela sempre havia querido, sem nunca ter se dado o direito de querer. Aos poucos, com consistência, de modo que quando alguém dizia o seu nome em público, era para associá-lo a algo que ela havia construído com as próprias mãos. Um perfil de uma revista local a chamou de "a confeiteira que fez a memória virar negócio". Ela não gostou exatamente da frase, mas entendeu o que havia por trás dela e respondeu à jornalista com uma precisão que entrou na matéria. Não foi a memória que virou negócio, foi o negócio que aprendeu a ter memória. Com Rodrigo, as coisas se desenvolveram com a cautela que ela havia pedido, e ele havia respeitado. Não havia declarações públicas, não havia encenação. Havia almoços em que eles conversavam por horas, sem perceber que o tempo havia passado. Havia mensagens tarde da noite sobre detalhes do cardápio que viravam conversas sobre a infância de cada um. Havia uma qualidade crescente de atenção mútua que era diferente de qualquer coisa que qualquer um dos dois havia experimentado, porque não estava construída sobre a necessidade de impressionar, mas sobre o hábito de ser honesto. Marcos observava tudo isso com uma serenidade que às vezes parecia saber mais do que os dois juntos. Quando Nayara chegava em casa depois de um dia que havia incluído Rodrigo de alguma forma significativa, havia uma leveza diferente nela, e Marcos a recebia com a mesma serenidade, sem marcar ponto, sem comentar, sem tecer juízo. Era o tipo de presença que deixava o outro à vontade para ser exatamente quem era, e aquilo era o dom mais generoso que Nayara conhecia. Foi durante uma tarde de sábado, quando os três estavam juntos na confeitaria depois do expediente, que Rodrigo fez a primeira menção ao projeto que havia estado tomando forma em silêncio. Ele havia pego a pasta de desenhos de Marcos numa visita anterior e, com a permissão do próprio Marcos, havia deixado um arquiteto da empresa estudar as plantas. Não como exercício acadêmico, como proposta concreta. O que o arquiteto havia devolvido era uma análise detalhada, que confirmava o que Fábio havia intuído no casarão do Bonfim. Havia naqueles desenhos uma inteligência projetual sobre acessibilidade que ia muito além do senso comum, uma visão sistêmica de como os espaços precisavam ser pensados para incluir, ao invés de tolerar. "Eu quero te fazer uma proposta", Rodrigo disse para Marcos, com a mesma direteza que havia usado com Nayara na primeira reunião. "Tenho um projeto de habitação em desenvolvimento, 4 blocos residenciais no subúrbio ferroviário, com proposta de acessibilidade integral. O arquiteto responsável é experiente, mas me disse que precisava de alguém que entendesse o assunto não só tecnicamente, mas de dentro, que soubesse o que significa viver num espaço que não foi projetado para você." Ele fez uma pausa. "Eu quero que você seja consultor desse projeto, remunerado, com contrato, com voz nas decisões de projeto, não como favor, como competência." Marcos ficou quieto por um tempo que parecia maior do que era. "Eu não terminei o curso", ele disse. "Eu sei", Rodrigo respondeu, "mas você tem algo que não está no diploma, e o projeto precisa disso. Além disso", Nayara disse de onde estava sem levantar os olhos da bandeja que ajustava, "você pode retomar o curso agora. As contas estão organizadas. O tempo existe. Você só não quis me preocupar fazendo isso enquanto as coisas ainda estavam difíceis." Marcos virou a cadeira para olhá-la. Ela finalmente levantou os olhos. "Eu sei de tudo desde que você imprimiu o programa do curso e deixou dentro do caderno de desenhos", ela disse. "Você não é tão discreto quanto pensa." Ele sorriu. Foi um sorriso que começou pequeno e foi crescendo até tomar o rosto inteiro.
Então parece que vocês dois já decidiram por mim, ele disse. Nós não decidimos nada, Rodrigo respondeu. Só colocamos as peças em cima da mesa. A decisão é sua. Marcos ficou olhando para os dois por um longo momento. Havia na expressão dele algo que Nayara reconheceu da infância. Aquela mistura específica de alegria e surpresa que aparecia nas raras vezes em que a vida entregava algo que a pessoa havia desistido de esperar. Eu aceito, ele disse. E foi com aquela palavra simples que alguma coisa se completou no quarto, de forma que nenhum dos três conseguia descrever com exatidão, mas que os três sentiam com clareza. Naquele período, Nayara também havia iniciado as conversas com a faculdade que Rodrigo havia mencionado. O programa de gestão era noturno, com entrada para profissionais com experiência comprovada. Ela havia passado pela entrevista, apresentado seu histórico e a estrutura da confeitaria como portfólio e sido aceita. As aulas começariam no mês seguinte. Havia uma ironia suave naquilo que ela não deixou de notar. A mulher que havia passado anos vendendo doce na rua sob o sol de outubro estava, no mesmo ano, entrando pela primeira vez num ambiente acadêmico com o peso de uma trajetória que nenhum currículo padrão saberia descrever adequadamente. Mas era isso também que tornava o momento significativo. Não apesar da trajetória, mas por causa dela. Numa tarde em que o movimento da confeitaria havia diminuído, e ela estava sozinha na cozinha revendo o caderno da avó, Rodrigo chegou sem avisar. Isso havia se tornado um hábito entre eles que nenhum dos dois havia formalizado. Ele aparecia quando havia espaço. Ela o recebia quando havia espaço. E o espaço havia começado a existir com uma frequência que não era acidente. Ele se sentou do outro lado da bancada e ficou olhando enquanto ela virava as páginas do caderno com a precisão de quem já conhece cada entrada de cor. Tem alguma receita aqui que você nunca fez? Ele perguntou. Tem uma, ela disse. Bolo de mel com especiarias. Ela anotou os ingredientes, mas não anotou as proporções. Dizia que proporção era coisa que a mão sabia. Você vai tentar? Um dia, quando eu sentir que a mão está pronta. Ele ficou olhando para ela por um momento. Você sabe, ele disse com uma voz mais baixa, que eu penso em você quando não estou com você. Ela não levantou os olhos do caderno imediatamente. Deixou a frase existir por um segundo antes de responder. Eu sei, ela disse, porque eu faço o mesmo. Quando ela finalmente levantou o olhar, havia no rosto dele aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como a versão mais honesta dele, sem o peso do cargo, sem a armadura do empresário bem-sucedido que havia construído muito sozinho e aprendido a desconfiar do que chegava sem custo. Era o rosto de alguém que havia encontrado algo que não esperava e que ainda estava aprendendo a receber. Devagar, ela disse, com um sorriso que era só dela. Devagar, ele concordou, e o caderno da avó ficou aberto entre os dois na bancada, com a caligrafia miúda de Dona Generosa, registrando na página do bolo de mel sem proporções que algumas receitas só ficam prontas quando a pessoa que as faz está pronta também. O envelope chegou numa manhã de março, dentro de um papel craft com o logo discreto de um escritório de arquitetura que Nayara não reconheceu de imediato. Estava endereçado a Marcos, mas ele havia saído cedo para a primeira reunião presencial com a equipe do projeto habitacional. Então ela deixou sobre a mesa da sala sem abrir. Quando Marcos chegou no final da tarde, mais animado do que havia estado em meses, com histórias sobre o arquiteto principal, sobre a maquete que haviam apresentado, sobre um detalhe de corredor que ele havia sugerido e que o grupo havia adotado sem hesitar. Ele viu o envelope e ficou quieto por um segundo. O que é isso? Ele perguntou. Não sei, ela respondeu. Não abri. Ele pegou, examinou o exterior e abriu com cuidado. Leu o documento em silêncio. Nayara observou o rosto do irmão enquanto ele lia. As sobrancelhas que se levantaram no começo, a expressão que foi ficando mais concentrada, o momento em que ele parou de ler e ficou olhando para a página sem virar. O que é? Ela perguntou. Ele ergueu os olhos. Havia uma coisa no olhar dele que ela não via há muito tempo,
aquela mistura específica de espanto e gratidão que aparece quando o mundo surpreende de um jeito que a lógica não conseguia prever. É um projeto de casa, ele disse, com planta baixa completa, memorial descritivo e especificações de construção. Ele fez uma pausa. Aqui em Salvador, no Bonfim, do lado da confeitaria. Nayara ficou quieta. Projetada com acessibilidade integral, ele continuou. Rampa embutida no projeto desde a fundação. Corredores com largura padrão para a manobra livre. Banheiros com espaço de transferência adequado. Alturas ajustáveis em bancadas e tomadas. Ele parou outra vez. Nayara, essa planta foi feita por alguém que entende o que significa precisar de tudo isso. Rodrigo, ela disse em voz baixa. Rodrigo, ele confirmou. Tem uma carta aqui junto. Ele entregou. Ela abriu. A letra dele era direta, sem floreios, com a mesma objetividade que ela havia aprendido a reconhecer como parte de quem ele era. Não frieza, mas respeito pelo que a outra pessoa era capaz de entender sem precisar de ornamentação. A carta dizia que havia alguns meses depois da primeira visita ao casarão do Bonfim, ele havia pedido ao Fábio que desenvolvesse um projeto habitacional como exercício. Não para nenhum cliente, mas como um estudo pessoal. Havia dado as diretrizes. Uma casa para 2 pessoas, uma das quais usuária de cadeira de rodas, num bairro com vida de rua, próximo a um espaço de trabalho que significasse algo. A instrução para o Fábio foi que a acessibilidade não fosse tratada como item de adaptação, mas como premissa de projeto. Que cada detalhe do espaço partisse do pressuposto de que todo o corpo era bem-vindo desde o começo, sem concessão e sem desculpa. O projeto havia ficado pronto 2 meses antes. Rodrigo havia esperado o momento certo para entregar. Na carta, ele escrevia que o terreno estava comprado, que a construção poderia começar quando e se eles quisessem e que não havia nenhuma expectativa além da de que aquela casa existisse. Porque toda a família merecia um espaço que não apenas os abrigasse, mas que os reconhecesse. No final da carta, numa linha separada das demais, havia uma frase que ele havia escrito à mão, diferente do restante do texto digitado. Dona Generosa ensinou que cuidar não precisa de anúncio. Estou aprendendo. Nayara dobrou a carta com cuidado e ficou parada por um momento sem falar. Marcos não disse nada. Havia entre eles o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido, porque já está cheio. Ela ligou para Rodrigo enquanto ainda estava de pé na sala. Ele atendeu rápido. Você comprou um terreno no Bonfim, ela disse. Comprei, ele respondeu. Sem me contar. Queria ter certeza do projeto antes de contar. E se eu dissesse não? O terreno ficaria, ele disse. O projeto esperaria. Eu tenho paciência. Ela ficou em silêncio por um momento. Rodrigo, ela disse, você fez uma casa pensando em nós dois, no Marcos, no que ele precisa, nos detalhes que a maioria das pessoas nunca vê. Fiz, ele disse simplesmente. Por que você não me contou que estava fazendo isso? Porque não era para impressionar, ele respondeu. Era para existir. Se você quisesse aceitar, ótimo. Se não quisesse, ainda assim eu queria que existisse, porque deveria existir. Nayara fechou os olhos por um segundo. Lá fora, o bairro da Ribeira fazia seus barulhos de fim de tarde, o ônibus passando, alguém vendendo algo na calçada, uma criança que gritava de alegria em algum quintal próximo. Eu quero aceitar, ela disse. Do outro lado, houve uma pausa que durou exatamente o tempo de uma respiração funda e lenta. Então a gente começa a construir, ele disse. Mais tarde, quando ela e Marcos jantaram juntos com a planta baixa espalhada sobre a mesa entre os pratos, ele apontou para um detalhe no croquis do corredor principal. Olha isso aqui, ele disse com o dedo na linha do projeto. O raio de manobra está dimensionado para uma cadeira elétrica, não só manual. Ele pensou à frente. Ele pensa assim, ela disse. Eu sei, Marcos respondeu. Por isso eu gosto dele. Nayara sorriu para o irmão com aquela intimidade de quem compartilhou tanto que as palavras às vezes são só um hábito e a comunicação real acontece antes delas. Você sabia antes de mim, ela disse. Eu sempre sei antes de você, ele respondeu com toda a serenidade tranquila de quem está acostumado a isso.
Você é muito boa em quase tudo, Nayara, mas em se ver sendo amada você ainda está aprendendo. Ela não respondeu, porque não havia resposta que coubesse melhor do que o silêncio que ficou. 3 semanas depois, numa manhã de sol que entrava pelas janelas largas da confeitaria generosa e pegava nos azulejos azuis e brancos da parede do fundo, Nayara abriu o caderno da avó na página do bolo de mel sem proporções. Ficou olhando para a caligrafia desbotada por um momento. Depois pegou uma tigela, os ingredientes listados, e começou a medir com a mão. Não havia medida certa escrita. Havia apenas a receita e a intuição de quem estava finalmente pronta. O bolo ficou bom. E se você chegou até aqui com a gente, ouvindo cada capítulo dessa história com o coração na mão, então você sabe exatamente o que Nayara sentiu quando colocou a primeira colherada na boca. E percebeu que a receita havia esperado o tempo certo para ser feita. Assim como as melhores histórias esperam a pessoa certa para ser ouvida. Se essa história tocou em algo dentro de você, deixa o seu like aqui. Ele não custa nada e significa tudo para que a gente possa continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente volta com uma nova narrativa feita para quem acredita que vida real tem mais emoção do que qualquer roteiro inventado. E comenta aí embaixo o que você achou. Qual foi o momento que mais te prendeu? Qual personagem ficou com você depois que o áudio parou? A gente lê tudo de verdade. Até a próxima história. A gente te espera aqui. Fim da história.